Olá, tudo bem com você? Bispo Valdivino, aqui de volta, agora na nossa aula de número 12, nesse segundo módulo em Pentateuco, no nosso curso bíblico e teológico em Sinai. Nós estamos fazendo aí um panorama sobre cada livro do Pentateuco, já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, agora o panorama em Números, e nós paramos na aula passada falando que os dois grandes pecados da primeira geração de Israel foram idolatria e rebelião. E isso provocou, então, a ira de Deus, né, sobre eles e o castigo, que foi não entrar na terra prometida. Que essa história é uma história simbólica também da igreja, que não irá entrar na Canaã celestial, na Jerusalém celestial, aquele que estiver adorando outro Deus e aquele que se rebeliar contra a vontade de Deus também. E o castigo virá, né, na grande tribulação e não entrará na terra prometida de Deus. E nós vemos que ali no deserto Deus mandou o maná para eles, o pão do céu, e que Jesus diz que ele é o verdadeiro pão que desce do céu. Ele deu água da rocha, e a Bíblia diz também que Jesus é a nossa verdadeira rocha, e por causa desta água da rocha, que Deus diz para Moisés falar a rocha, e ele feriu, ele tocou na rocha, ele bateu, então é a causa também que impediu Moisés de entrar na terra de Canaã. Depois nós vimos também a serpente, que serviram de ilustração para explicar Cristo e o valor da sua morte, quando foi feita ali uma serpente de bronze e colocada em uma estaca, porque havia muitas serpentes que mordia o povo e o povo estava morrendo e sofrendo grande dor. Deus fala para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocasse numa estaca, e todos que olhassem para ela ficaria curado, e isso apontava para Cristo. O voto de Nazireu constava de não tomar o fruto da videira, não usar a navalha na cabeça e não se aproximar de cadáver. Era acessível a qualquer pessoa e enfatizava o privilégio de privações para servir a Deus. Isso aqui era uma regra que Deus colocou, chamado voto do nazireado. A pessoa que era separada para Deus, ela então não ia poder tomar bebida forte, não poderia casar com prostitutas, com mulheres fora da linhagem ali de Deus, e também ele teria o privilégio de poder servir a Deus, né? Teria algumas privações, mas teria o privilégio de servir a Deus. O voto do nazireado, ele mostra isso, e a Bíblia fala de, por exemplo, Sansão, que era um nazireu. Ele foi feito um voto, o seu pai fez, né, mas sua mãe, um voto de nazireu, que ele iria ser consagrado a Deus. E Sansão não obedeceu estas regras do voto que estava sobre ele, né? Ele se embriagou várias vezes, ele relacionou com prostitutas, e por fim, ele teve uma morte trágica, apesar de ele ter conseguido reconciliar com Deus, né? Era um juiz de Deus. Nos livros históricos nós vamos estar vendo isso. Nós vemos aqui também no livro de Números, Balaão, que era um profeta independente, contratado por Balaque para amaldiçoar Israel, e que, porém, Deus usou esse homem para informar os moabitas que o seu plano era de abençoar Israel. Esse contexto aqui, nesse capítulo 20, a história que transcorre 22, 23 de Números, mostra que quando os israelitas estavam passando aqui pela terra de Balaque, esse rei ele ficou muito preocupado com aquele número de pessoas passando por lá, e ele então chama esse Balaão, que era o profeta, independente, mas ele era um profeta que estava ali, e ele falava em nome de Deus, do Deus verdadeiro. E ele chama ele para amaldiçoar, para rogar uma praga sobre eles. E
Balaão, daquela história onde a jumenta fala, né? Balaão consulta a Deus, Deus diz a ele para não fazer aquilo, porque Deus tinha o plano de abençoar e não de amaldiçoar. E o rei aqui, Balaque, ele insiste com Balaão e oferece muitos presentes, e ele acaba, por fim, falando com Deus assim, posso ir? Pede de novo, e Deus diz, vai. Só que o texto diz que Deus ficou irado com Balaão, porque ele já tinha dito para não ir, e Balaão foi esse mesmo. E quando Balaão está indo, o anjo aparece na frente dele para matá-lo, aquela passagem emblemática, né? E ele não consegue enxergar, e a jumenta, então, Deus permite que aquela jumenta converse com ele com voz humana, para que ele pudesse perceber a situação de rebeldia que ele estava contra Deus. A jumenta então conversa com ele, é engraçado esse episódio, porque a jumenta é muito humilde, né? Conversa com Balaão, dizendo, olha, você, quantas vezes eu já te servi desde toda a sua vida, e quando é que eu tenho costume de apertar a sua perna aí na parede, de fazer isso e tal, e ele diz, nunca, ele dialoga com a jumenta, né? E a jumenta diz assim, claro que isso está acontecendo porque o anjo está aí na sua frente, você não está vendo? Ou seja, um profeta, quando ele está cego, uma jumenta enxerga mais do que ele, né? E ele, nesse diálogo, a jumenta é tão humilde, e o anjo, então, conversa com Balaão, agora ele vê, e o anjo diz assim, eu vim para te matar, e ia deixar a sua jumenta viver, porque você está indo contra a vontade de Deus. E ele, eu não sabia disso, e etc, e etc. Né? Esse é o caso. Aos levitas foram atribuídos 48 cidades, sendo 6 delas para o refúgio dos homicidas, até o julgamento ou morte do sumo sacerdote. Ou seja, essa parte aqui, no livro que está também designando leis civis, lembra que eu disse isso? Aqui era quando um homem, um acidente acontecia com qualquer pessoa e que ele era inocente, então para que ele não fosse morto, vingado, né, pelos parentes, ele ia procurar essas cidades chamadas cidades refúgio, né, onde ele iria estar abrigado ali até que o caso dele fosse julgado, até que o caso dele fosse esclarecido, ou até que o sumo sacerdote, então, morresse. E quando o sumo sacerdote morresse, ele estava livre, então, desse seu crime, né? Então, as cidades refúgios foram construídas, 48 cidades, para que os criminosos ali se refugiassem e ficassem até que cumprisse a sua pena e não ser apanhado pelos vingadores, né? E também havia isso nos chifres do altar da tenda, do tabernáculo. A pessoa que não desse tempo de chegar até essa cidade se agarrava ao chifre, simbolizando, olha, eu sou inocente, eu quero clemência, e aí a pessoa não podia entrar nesse lugar e tirar ele dali. E também o Números relata que os levitas, apesar deles viverem dos dízimos de Israel, muitos dizem que eles não tinham terra, ficaram sem herança. Não é isso. O livro vai nos mostrar que eles tiveram muitas cidades. Para quê? Muitas terras para eles morarem, para eles criarem o gado, para eles estarem estabelecendo com as suas famílias. Vamos ver aqui. Em Números, o livro de Números relata a história da peregrinação, a infidelidade de Israel e respectivos fracassos, enquanto em Êxodo e Levítico vemos ensino, em Números observamos Israel aprendendo no deserto. O livro contém 3 grandes seções: a organização, a anarquia e a reorganização. Então, ou seja, no início do livro nós vemos Israel sendo organizado, Deus trazendo todas as normas, todas as leis e preparando tudo para eles entrar em Canaã. Só que depois, por causa da rebeldia, da desobediência, houve uma anarquia. Eles não quiseram seguir aquilo que Deus havia dito. E depois, já no finalzinho, tem a reorganização novamente desse povo. A organização está aí no capítulo 1 até o 10, que diz: como o povo hebreu passaram 430 anos no Egito,
e grande parte desse tempo como escravos, eles não tinham leis próprias e nem organização. Foi preciso que Deus colocasse tudo em ordem através das leis para que o povo preparasse para entrar na terra prometida. Deus ordena que se conte o número, então, de varões, aqui é o primeiro censo, né? E somente a partir de 20 anos é que era contado o número dessas pessoas. As 12 tribos somaram, então, 603.550 homens de guerra. O serviço militar era obrigatório, exceto para os levitas, né? Todos os homens tinham que ir para a guerra, por isso era preciso saber, através desse censo aqui, quantos homens eles tinham. A disposição e organização das tribos no acampamento. Tudo era bem organizado, tudo era posto em ordem, isso é até bonito. Diz assim, Deus ordena o serviço dos levitas. Os coatitas cuidavam do santuário, Eleazar cuidava da luminária, incenso, de manjares, da unção e dos móveis. Os gessornitas cuidavam da cobertura do tabernáculo, os meraritas cuidavam da estrutura do tabernáculo. Ou seja, das famílias aqui dos sacerdotes, dos levitas, cada um era encarregado de fazer alguma coisa ali no tabernáculo, né? E depois isso passou para o templo. Então as coisas eram bem organizadas. Semelhante como nós tentamos fazer na igreja. Tem os departamentos, tem os obreiros, né? Para ser organizado ali o serviço na casa de Deus. Deus quer o acampamento santificado. E aí o que ele pede? Ele pede, o impuro deveria ser excluído, o nazireu deveria evitar, como nós já falamos aqui, a bebida forte, passar navalha na cabeça e tocar em mortos. Era o voto do nazireado. A lei de purificação era conhecida como a trilogia, que diz aí holocausto, expiação e oferta pacífica. Essa era a chamada lei da purificação, esses três aspectos. A bênção dos sacerdotes, leis sobre o candelabro e os levitas, que o candelabro deveria permanecer aceso, né? O fogo não poderia ser apagado, simbolizando o fogo do Espírito de Deus. E no ponto 4 nós temos aí, Deus regula a realização da Páscoa, no capítulo 9. A Páscoa para o são deveria ser no tempo determinado, aqueles que não estivessem doentes, aqueles que estivessem preparados no tempo certo. Para os imundos ou os ausentes, deveria ser no segundo mês, ou seja, havia um tempo determinado para a circunstância de cada pessoa. Os não celebrantes deveriam ser excluídos. Quem não participasse ali da Páscoa deveria ser excluído. O tempo do acampamento determinado por Deus deveria ser obedecido, ou seja, quando eles constroem agora o tabernáculo, eles saem montando, eles ficam peregrinando, andando de região em região nesse deserto, porque eles tinham animais, eles tinham que procurar alimentos para esses animais. Quando o acampamento era armado em um lugar, que eles montavam a tenda, lá o tabernáculo e tudo, eles permaneciam ali até o tempo que Deus determinasse. Quando o que eles tinham de indicação disso era que a nuvem parava naquele lugar, e a coluna de fogo também parava. Quando a nuvem movimentava ou a coluna movimentava, saía, então eles também desmontavam tudo e saíam. E havia tempo que eles ficavam um período grande em determinado lugar, porque Deus queria que eles ficassem ali, e havia tempo que eles não tinham o tempo adequado nem para montar o tabernáculo, organizar todas as coisas, ficava pouco tempo e Deus já mandava eles sair, a nuvem já andava, a coluna de fogo já andava e eles saíam. Por isso está aqui, o tempo do acampamento determinado por Deus deveria ser obedecido. E muitas confusões houve também nessa época, que uns queriam ficar, outros não queriam sair, e muitas situações complicadas nós vemos nesse livro de Números. E nós continuaremos na nossa próxima aula para prosseguir neste estudo de Pentateuco.
Fique com Deus.